parabenizar pela iniciativa de estar aí valorizando os atletas da cidade. E eu me sinto lisonjeado em você ter me procurado. E, na verdade, o futebol amador, eu sempre valorizei o futebol amador desde a época que eu jogava nos campinhos de várzea da cidade. E Deus me agraciou aí de tanto jogar, né, com aquela persistência de eu ter sido jogador profissional. E eu me sinto muito feliz de ter participado aí da minha época de pré-adolescente, de adolescente. E a cidade de Vitória da Conquista sempre foi uma cidade de grandes atletas, desde a época de Naldo, de Jaimilton, de Piolho. Eu lembro dessa turma porque várias vezes eu ia no Malmatão aqui, quando eu tinha 11, 12 anos de idade, assistir jogos, porque eu sempre gostei de futebol desde 6, 7 anos de idade, que eu sempre gostei. E para mim é um privilégio grande ter sido jogador profissional, mas tem um começo, ao meu ver, foi um começo de toda a trajetória da minha geração, tá no meu coração. Eu nunca esqueço do meu passado. Foi um passado bonito, de a gente machucar o dedão do pé, e às vezes a gente escondia até dos pais que estavam machucados, porque se falasse não ia deixar a gente jogar bola. E a gente se virava lá, colocava qualquer coisa no dedão do pé lá para poder jogar no outro dia. Então isso foi importante para mim, porque na minha carreira profissional eu levei isso no amador, essa coisa da essência do amador, trabalhando com garotos. E eu falo isso, eu falo, não fica preocupado em jogar em grama, em sintético, nada não, valorizar o campo de terra, porque você machuca no campo de grama, você machuca no campo sintético, no campo de terra também, não tem diferença nenhuma. Hoje eu vejo aí uns amigos meus falar, não, eu estou jogando no campo de terra, eu não jogo só na grama. Isso é a maior besteira do mundo. Isso aí não tem nada a ver não. Os grandes jogadores de futebol do mundo começaram, principalmente aqui no Brasil, começaram no campo de terra. E eu valorizei muito isso na minha carreira profissional, e não me arrependo não, porque eu aprendi muito. Joguei muitas vezes machucado como jogador profissional. Por quê? Porque eu valorizei aquela infância que eu tive de jogar em campinho pelado, machucar, esconder dos pais, só na vontade do amor de jogar futebol. Na verdade, tinha um time onde minha mãe mora hoje, lá na Avenida Augusto Seixas, chamado América de Julinha. Julinha é um amigo meu de infância, e ele fundou esse time. E eu, na verdade, ele insistiu muito, porque eu não gostava de jogar em time, não. Eu gostava de bater sem compromisso, jogar só meus babas sem compromisso, sempre gostei. Mas ele era meu vizinho lá e ficava me insistindo, tal, Claudinho tem que participar do América, de tanto ele falar. Na época também, Zó, Kel, pessoal da minha mesma geração, na rua lá. E eu fui e participei do time dele lá do América de Julinha e tal. E para mim foi uma satisfação grande. Hoje eu tenho vários amigos aí daquela época que de repente a gente lembra que só para você ter ideia, o time treinava durante 2 vezes na semana. Quando tinha jogo domingo, a gente fazia reunião no sábado. Quem não comparecesse na reunião, o Julinho botava para jogar no domingo. Então já era um profissionalismo amador, já era buscando a disciplina desde a época do amador, a organização, que é a coisa primordial. E para mim foi muito bom isso aí. Eu sempre, Julinha, você vê que até hoje ele tem um time de futebol que ele sempre gostou. E eu joguei muito tempo no América de Julinha, de tanto jogar até eu fui destacando. Aí o seu Lia, que é o pai do Zoekel, já participava do Conquista Amador. Aí me convidou, eu fiquei assim tal, que realmente eu não gostava muito de jogar em time. Eu gostava de bater meus babos no Poeirão, onde é hoje o Centro de Cultura. Mas de tanto ele me falar tal, eu acabei indo para o Conquista. Eu jogava no América, jogava no Conquista, e minha trajetória foi assim. E do Conquista tal, meu futebol foi... O pessoal foi achando que eu tinha futuro e foi me incentivando. Ô, Claudinho, você tem futuro e tal. E eu fui gostando, mas eu nunca deixei de mão aquela, como que eu falei para você, da essência do amador mesmo, sem compromisso, jogar. Porque aí, de repente, quando você joga em time, tem as responsabilidades. Eu nunca gostei muito disso, não.
Mas para mim foi bom, porque eu fui jogador profissional e já tinha um começo. E tive que aprender mesmo a ser um cara disciplinado. E quando eu servi o tiro de guerra também, foi outra coisa que me ajudou a ser mais disciplinado ainda, acordar cedo, que eu tinha meio preguiça de acordar cedo e tal. Essas coisas tudo eu fui aprendendo ao longo da minha vida. E para mim só foi coisa benéfica, só me trouxe benefícios para que futuramente eu seja o professor que eu sou hoje. Assim que eu saí do Conquista, na verdade teve um acerto com a diretoria do Serrano e do Conquista Amador que eu jogava. Aí foi eu, Zóio Kel e Marco Antônio. Nós saímos do Conquista direto para o Serrano. Eu fiz meu primeiro contrato profissional em 1982. Eu fui ganhando um salário mínimo. Para mim foi muito bom, porque no Amador, praticamente naquela época, eu nem pensava em dinheiro, era só jogar bola, jogar. Minha família que sempre me incentivou, eu sempre fui um cara persistente. De repente eu me vi ganhando um salário mínimo lá no Serrano, né? Então todo mundo falando que eu tinha futuro e tal. Então isso aí peguei afinco mesmo, fui com a maior vontade do mundo no Serrano. Foi um time que me abriu as portas para mim. E eu fui em 1982 e eu fiquei durante 3 anos no Serrano. Eu tenho muita recordação boa do Serrano, que foi um clube que me valorizou muito. E infelizmente eu dei azar lá, que eu machuquei no Flamengo lá quando eu estava no auge da minha carreira. Eu tive na época que eu fui pro Flamengo, eu tive essa operação que eu tive que fazer lá e tal. Mas eu voltei pro Serrano também sem problema, no ano de 84. Continuei lutando, trabalhando sério e Deus me agraciou, e que depois eu fui para o Bahia e tal. Então recompensou tudo aquilo, frustração de eu ter machucado o Flamengo lá. Então essa essência do Amador foi primordial, desde o começo, para me manter a linha como disciplina e tal no futebol profissional. Só para resumir tudo aquilo que eu falei, nós ia ter um jogo contra o Vitória. O jogo foi marcado para 11 horas da manhã. E estava realmente um calor, devia estar mais ou menos 35 graus ou mais. E eu, uns 2 dias antes, eu tive febre. E eu fui para a concentração e tal, e o pessoal me deu banho de álcool lá na concentração. Eu lembro como se fosse hoje, para mim poder jogar a partida, porque os outros 2 zagueiros não podiam me substituir porque estava machucado. Então só tinha eu para jogar e o outro. Não tinha como improvisar, o treinador me pediu. Aí eu fui para a concentração, tomei esse banho de álcool a noite toda, não saí da cama. Aí acordei de manhã cedo e fui considerado o melhor jogador em campo no outro dia, largando Vitória de 1-0. Então isso para mim marcou muito aquilo que eu falei para você, porque na minha infância, aquilo que eu falei para você, quantas vezes eu joguei machucado, mas com amor, com a vontade de jogar. Então eu cheguei pro profissional, e esse exemplo que eu estou dando, foram várias contusões que eu tive, que o treinador falou: Claudinho, você tem condições de jogo? Eu falei: não, tenho. E às vezes não tinha condições de jogo, mas eu nunca fui de fugir da raia. E nesse jogo me marcou muito, porque realmente quando terminou o jogo, eu lembro que eu fiquei 3 dias acamado. Mas valeu o esforço, porque nós ganhamos o jogo, eu joguei os 90 minutos, fui considerado o melhor jogador em campo e tal. Então isso marcou muito a minha trajetória. E eu nunca esqueci dessa coisa, da essência de valorizar isso aí. Você sem ter condições físicas e clínicas de jogar, mas você jogou pelo amor à sua profissão. Isso aí não tem preço nenhum que pague isso aí. Na verdade, o Bahia foi uma bênção de Deus, porque a minha frustração de ter machucado o Flamengo, onde eu fui só pensando: vou ser titular do Flamengo e vou estar no Rio de Janeiro e tal. Eu não esperava jamais que eu ia machucar e voltar para o Serrano de novo. E o Bahia, quando me contratou, eu falei: não, tem que dar a volta por cima agora. E o Bahia me compensou lá, porque eu fui tricampeão baiano lá, fui campeão brasileiro. A minha geração foi a geração vitoriosa. Então apagou a frustração de eu ter machucado o Flamengo. E para mim foi maravilhoso. Recentemente a gente foi lá receber a homenagem dos 25 anos que a gente foi campeão brasileiro, uma coisa que marcou muito.